Bom dia, caríssimos e caríssimas. Nesse dia especial, no CRE convida-nos a abençoar junto a palavra da vida. Mais uma vez, no de agosto, no comenta, no compartilha e no faz com que essa palavra de vida pode atingir mais pessoas para conhecer o Evangelho de Jesus e para preparar para o dia que Cristo também visita esta terra. Hoje nos fala sobre um tema de capital importância, que é sobre morte. E se amanhã sabe, hoje, dia 12 de novembro, é dia de defuntos, ou seja, dia dos finados, dia dos mortos. E muita gente nesse dia ora, pede, intercede a favor dos mortos. Mas a palavra de Deus está mostrando a verdade acerca dos mortos. Tem vários outros livros, filosofia, ciência, que tenta explicar esse elemento intruso na experiência humana que é a morte. Mas, infelizmente, se que está conseguir resposta satisfatória. Somente a palavra de Deus que está conseguir dar a verdadeira realidade da morte e, ao mesmo tempo, a esperança para a morte. Jesus é visto na Escritura como aquele que tem chave da morte e do inferno. Aquele que rebenta o grilhão da morte através desse sacrifício para que nós não pode ter acesso à vida eterna. Não começa com o nosso texto de Eclesiastes 9, 5 a 6 e 10. Ele fala o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem têm jamais recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já feneceram. Jamais voltam eles a ter parte alguma em nada do que acontece embaixo do sol. Tudo o que tiver a mão para fazer, faze-o de acordo com as tuas forças, porque no sepulcro para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A palavra de Deus na Eclesiastes, escrito para sábio rei Salomão, está mostrando uma vivo, tem consciência, sabe metamor, mas uma morto que sabe coisa nenhuma. Infelizmente, depois de morte, nenhuma oração, nenhum pedido, nenhum sacrifício a favor dos mortos, nenhuma oração a favor dos mortos, nenhuma prece que te consiga mudar o destino eterno de aquele que durante a vida que entrega a Jesus, que aceita-se graça redentora e maravilhosa e que entrega-se vida ao Salvador. Por quê? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas por quê essa ideia de imortalidade incondicional da alma? Essa ideia de tormento eterno? Primeiro pregador que prega a imortalidade da alma foi Satanás no Jardim do Éden, na Gênesis capítulo 3, no todas as mensagens lá no Jardim do Éden. Primeiro púlpito foi usado e quem é que estava como ouvinte? Eva, ouve de boca de Satanás, essa mensagem, minha alma é imortal. Gênesis 3:3, Eva está para a serpente, Satanás encarna a serpente e usa ela como médium. E Eva te dirige a serpente, fala, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morais. Então a serpente disse, no versículo 4, à mulher, certamente não morrereis. Enquanto Deus fala, certamente morrereis, Satanás fala, certamente não morrereis. Mas Eva depois, hoje é belo morto para Caim. Eva começa a envelhecer, começa a criar ruga. E morte começa também. E percebe do engano de Satanás. E Satanás muda de tática. Não tem um corpo que está morto, mas tem uma alma, uma substância abstrata, etérea, que está liberta de corpo no momento de morte. E Satanás vende essa ideia para tudo que a civilização antiga do passado. A vida lá em túmulo. E no Taacha, mesmo o grande filósofo Platão, fala no dualismo platônico de uma alma que está liberta de corpo depois de morte. Essa ideia penetra a igreja naquelas fases de Idade Média. E mais tarde, com o escrito de Dante Alighieri sobre o livro Divina Comédia, que era uma ficção, a ideia de cantos, 100 cantos de paraíso,
de inferno e de purgatório, aquilo que é ficção, entra na igreja medieval. Foi vendido até a igrejas protestantes a ideia de inconsciência na morte, ideia de tormento eterno. Mas a palavra de Deus é claro na Gênesis 2:7. O homem foi formado do pó da terra e Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e esse passou a ser, é que passou a ter, mas passou a ser alma vivente. Em cima tem uma lâmpada com energia para produzir luz elétrica. E ora que energia sai e fica só com lâmpada. Na Eclesiastes 12:7, fala na morte, o que está acontecendo? Espírito te volta para Deus e pó te volta para a terra. A palavra de Deus é muito clara. Mesmo Davi, rei Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, na Atos capítulo 12, 34, a palavra de Deus está fala muito clara. Apóstolo Pedro, na mensagem de Pentecostes, ele deixa uma mensagem muito claro, mas Davi morre, mas que sobe céu. E ele está falando no versículo 29, mas se sepultura está entre nós, varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado e sua sepultura está entre nós até hoje. No versículo 34 e 35, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A palavra de Deus te apresenta-me Davi, homem segundo o coração de Deus, mas morre, mas que sobe céu. Isto está em consonância daquilo que a Bíblia está falando, mas morto está inconsciente. Jesus, na João 11 a 14, está falando, mas Lázaro está na sono depois de morte do Lázaro. E quando o discípulo questiona, ele fala, Lázaro morre. E compara a morte com o sono, faz de inconsciência que não está ressuscitando na segunda vinda de Cristo. E 1 Tessalonicenses 4:16 está falando, hora que toca a trombeta, com o alarido e com voz de arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor dos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Morto está ressuscita na segunda vinda de Cristo. E a Bíblia está falando em Coríntios 15:26, último inimigo a ser aniquilado é a morte. Deus realiza aquele grande funeral na segunda vinda de Cristo, em que aquele inimigo que tormenta reis poderosos desta terra, que acorrentaz na grilhão e leva para a sepultura, aquele inimigo chamado a morte, o elemento intruso na experiência humana, que traz dor e sofrimento, lágrimas para a humanidade, é o último inimigo que está a ser aniquilado. No Tabá assiste funeral da morte. E lá está acontece aquele que está no Apocalipse 21:4. Deus te enxuga de nos olhos toda lágrima, morte, dor, pranto, clamor que até existe, porque todas essas coisas serão passadas. Que é verdade de palavra de Deus, que deve confortar. E na Tessalonicenses, Paulo está falando, confortai-vos uns aos outros com estas palavras, que não permanece firme na verdade da ressurreição. Mas um dia nós mortos te ressuscita para a vida eterna, que é que morre na graça de Deus. Não ora, Senhor Deus Todo-Poderoso, depois de nos entender claramente, de forma cristalina e contundente, mas morto te repousa na sepultura, na inconsciência, e que esse que morre na graça de Jesus te ressuscita na segunda vinda, no creu Pai, que és verdade da palavra, purifica no nosso coração, confortando e consola tudo que és que perde seus entes querido. Pai Santo, nos está conosco, nos dá no poder e graça de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém.